Existem momentos na nossa vida que nos encontramos em dilemas, nos encontramos encurralados e pressionados a tomar uma decisão. São decisões importantes que podem mudar a nossa vida. E o pior é que às vezes não sabemos o que decidir, o que fazer, o que responder. Mas o que fazer nesse momento em que não se sabe o que fazer? Porque se sabe que a decisão precisa ser tomada e se precisa fazer algo. O que fazer nesse momento de tão grande indecisão na nossa vida? Bom, nesta manhã de hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, nesta oração matinal de hoje, trazendo 3 coisas que você deve fazer quando não se sabe o que fazer. A primeira delas é: não tome decisão precipitada. Não tome decisão precipitada nesse momento. Reflita sobre cada decisão que aparece na sua cabeça. Pense não apenas 1, 2 vezes, pense 3, 4, 5, quantas vezes necessária for, mas não se apresse. Não tenha pressa para tomar a decisão. Tenha paciência e pense sobre as consequências de cada decisão. O que essa decisão vai acarretar para a sua vida? Na hora que estamos tão desesperados, somos impulsionados a dar uma resposta rápida. Essa resposta rápida, essa decisão rápida e às vezes movido pela ira, pela raiva e pelo rancor, podem trazer consequências graves para a nossa vida. Até porque, na verdade, quando você está sendo pressionado a tomar uma decisão e decide não tomar a decisão, você na verdade tomou uma decisão sensata. A decisão mais sensata de refletir e de pensar em sã consciência sobre as consequências da sua decisão. Veja o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 26. Pense bem no que vai fazer e todos os seus planos darão certo. A Bíblia, o sábio Salomão, está nos convidando a examinar, a ponderar, a refletir sobre cada decisão que vamos tomar, porque assim, agindo dessa forma, nós teremos a concretização certa do que fazer. A Bíblia conta a história de um rei chamado Saul. Saul foi ungido por Deus para ser rei em Israel e começou o seu reinado de maneira muito positiva, boa, Deus abençoando ele e ele sendo abençoado por Deus e governando o povo na direção do Senhor, até que um dia ele foi confrontado, foi pressionado a tomar uma decisão. Estava acontecendo uma festa em Israel, era necessário que tivessem os sacrifícios, mas só quem pode fazer os sacrifícios, só quem tem essa ordem para executar os sacrifícios são os sacerdotes. Rei não podia executar os sacrifícios. Ele sabia disso. O problema é que os sacerdotes não chegou no tempo que o rei queria. E os sacrifícios tinham que ser feitos. Havia lideranças políticas ali próximas. Então ele tinha que fazer algo positivo para agradar aquelas pessoas que estavam na festividade. E a decisão dele foi precipitada. Ele decidiu fazer os sacrifícios, ou seja, fugir da direção de Deus, do que Deus ordenou, do que Deus estabeleceu, para manter sua honra, para manter o seu poder. E isso lhe trouxe graves consequências, porque ele não refletiu sobre a sua decisão, ele não pensou bem em o que fazer e agiu de forma precipitada. E esta decisão de desobedecer a Deus, realizar sacrifícios sem autorização, trouxe para si uma grande consequência, porque foi um dos motivos que fez com que Deus se desagradasse dele e tomasse dele o reinado. Saul perdeu o reinado porque agiu de forma precipitada. Com isso, a gente já entra agora na segunda coisa: o que fazer quando não se sabe o que fazer. Busque a direção de Deus. Nesse momento em que você está refletindo,
que você está pensando muito sobre o que decidir, não pense só. Ore a Deus, busque a presença do Senhor, se derrame na presença de Deus, porque Deus sabe qual é o melhor caminho a ser tomado. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, e eu tenho certeza que Deus vai te dar a melhor direção, que Deus vai mostrar qual caminho você deve seguir. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar sabedoria. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E a sabedoria é a apropriação de algo, de conhecimento e tomar decisões certas. A sabedoria te dá a capacidade para usar todo o conhecimento que você tem, até aquele que você não tem, que pode receber de Deus e tomar a decisão certa. A sabedoria não do homem, não desta terra, não do conhecimento científico, mas a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus vai te capacitar, vai te preparar para tomar as decisões certas. Então, nesse momento em que você não sabe o que fazer, tome a decisão de buscar o Senhor. Não tome essa decisão sem conversar com Deus. Ore a Deus, busque a presença do Senhor e o Senhor vai te dar a direção certa. Nós precisamos conhecer, saber qual é a vontade de Deus para nós. Buscar conhecer qual é o direcionamento de Deus para nossas vidas. Jesus sabe disso. Jesus te conhece. Jesus conhece esse teu momento difícil, porque Ele mesmo também já passou por situações como essa. Jesus, certa vez, em momento de muito confronto pessoal, já se aproximando do momento da sua crucificação, Ele vai orar. Em uma madrugada, lá no Getsemane, Ele foi orar e buscar a presença do Pai. E a sua oração, em um dos trechos de sua oração, era mais ou menos assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus clama para que o Pai pudesse passar o cálice do sofrimento, o cálice do sacrifício. Mas o mais importante para Jesus naquele momento era a vontade do Pai, e não a sua vontade enquanto filho do homem. Era fazer a vontade do seu Pai enquanto filho de Deus. Você, meu querido irmão, enquanto filho de Deus, precisa entender isso nesse momento difícil. Que não seja feito a sua vontade, mas a vontade de Deus. Então, para saber a vontade de Deus, tem que buscar isso em oração e na palavra de Deus também. Na palavra de Deus, pois o Salmo 119 e o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus nos dá uma direção, nos dá um norte. É como se fosse um farol que está ali coordenando, mostrando o caminho que a nossa embarcação deve tomar. Então, busque a vontade de Deus na palavra e na oração sincera com Deus, e Deus vai te dar o melhor direcionamento e o que fazer nesse momento de indecisão. Por fim, após muita reflexão sobre o que fazer nesse momento de indecisão, após buscar a direção de Deus para a sua vida, aplique a direção de Deus na sua vida. Busque fazer o que Deus vai te orientar a fazer. Busque agir de acordo com as recomendações de Deus para você. Porque de nada vai adiantar ter refletido muito sobre isso, ter buscado a direção de Deus, se você não aplicar a vontade de Deus na sua vida. Eu sei que às vezes isso é muito difícil, porque estamos falando às vezes de decisões radicais que vão na contramão dos nossos anseios, dos nossos desejos, daquilo que pensamos e queremos. Mas a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, que os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são maiores, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. E a verdade é que a Bíblia também vai dizer que os planos de Deus, que os pensamentos de Deus, eles são de paz, eles são de esperança, eles são de prosperidade para nós. Então eu tenho certeza que Deus vai te dar a direção.
que Deus vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Agora, o que você tem que fazer e ninguém pode fazer por você, inclusive Deus, porque é você quem tem que decidir agir de acordo com a vontade de Deus. Ora, você está buscando a direção de Deus para a sua vida. É para você, então é você quem tem que fazer a vontade de Deus. Você entende isso, meu irmão? Mas nós vamos orar pedindo a direção de Deus, nós vamos orar pedindo a compreensão de Deus, a sabedoria de Deus e a força de vontade para agir em conformidade com a vontade de Deus, por mais que seja dolorosa e difícil para nós nesse momento inicial. Mas vamos orar. Vamos orar nesse instante e buscar a presença de Deus. Então eu te convido a participar comigo agora deste momento de oração, nossa oração matinal. Querido Deus, Pai amado, Deus que tem todo o conhecimento, que tem toda a sabedoria, Senhor, nós buscamos a Tua presença nesse momento de oração, pedimos a Tua direção. Pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine nossa mente e nos ajude a tomar a decisão nesse momento difícil. Eu estou diante, meu Pai, de pessoas que estão vivendo momentos difíceis, de dilemas, que têm que tomar decisão importante para a sua vida agora. Então eu te peço, Senhor, a esta pessoa que está comigo nessa oração, eu te peço, Senhor, nesse momento que o Senhor ajude ela nessa direção, dê sabedoria nesse momento tão difícil, Pai, que ela precisa agir e ela quer agir em acordo com a Tua vontade, meu Pai. Senhor, continua abençoando cada um que está comigo nessa manhã, em nome de Jesus. E você diz amém, meu querido. Que esta palavra possa ter abençoado a tua vida. E se ela serviu de bênção para você, eu te peço, compartilha com os teus amigos, nos ajuda, fortalece esse canal, dando like, compartilhando para os amigos e orando por nós em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, pois todas as manhãs e noites estamos aqui postando orações e reflexões de Deus para a sua vida, amém? Deus vos abençoe.